nosso olhar se abriu, Deus mesmo se incumbiu de tomarmos pela mão assim. O Deus de amor jamais se descuidou em seu vigor. Jesus ressuscitou. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor de Cristo, irmãos e irmãs, estamos mais uma vez ao redor da mesa da palavra e da Eucaristia, celebrando hoje o terceiro domingo do tempo da Páscoa. Peçamos a Deus o perdão dos nossos pecados para celebrarmos dignamente a Santa Eucaristia. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedei por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Amém. Glorifiquemos o Senhor. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louva, Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós que está junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos
sois o Santo, o Altíssimo Senhor. Com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Oremos. Ó Deus, o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, alegrando-se com a restituição da glória da adoção divina, possa com firme e grata esperança aguardar o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos nos sentar, liturgia da palavra. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que a ela o dominasse, pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração e exultou minha língua, e até a minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar jogo fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração.
Tenho sempre o Senhor ante os meus olhos, pois se o tenho ao meu lado não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites. Delícia eterna e alegria ao vosso lado, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim, a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura. Fazei o nosso coração arder quando nos falardes. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam:
o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Podemos sentar um instante. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos iniciando esta 3ª semana do tempo pascal. E no Evangelho de hoje nós podemos ler novamente esta passagem de São Lucas, no capítulo 24, que narra o encontro de Jesus ressuscitado com os discípulos a caminho de Emaús. Este evangelho ele foi lido também na 8ª da Páscoa, ali naquela semana após o domingo da ressurreição, sendo a 3ª aparição de Jesus. Primeiro apareceu às mulheres, depois a Maria Madalena, ainda lá nas imediações do túmulo, e terceiro, ele aparece a caminho de Emaús, quando se encontra com estes dois. Um deles, a tradição nos apresenta como Cleofas. O outro é incerto, né? O outro não se tem um nome. Pode ser um outro discípulo, pode ser uma mulher, pode ser quem quer que seja. Exatamente nesta pedagogia bíblica, o autor sagrado nos dá a possibilidade de entrarmos também no texto. Então, ao lermos este texto, ao mergulharmos neste texto, nós também podemos nos identificar como um destes discípulos que está a caminho de Emaús. E nisso, meus irmãos e irmãs, surgem alguns pontos importantes para a nossa reflexão. Então, o texto vai dizer que Emaús ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. Então, aqueles dois estavam indo para casa, né? Sem esperança, com medo, sem ânimo,
pensando que Jesus teria sido somente mais um, que prometeu grandes coisas, que fez grandes sinais, mas que, assim como os outros, este sinal não permaneceu, não durou. Então eles iam embora. E o interessante é que São Lucas deixa muito evidente que é o próprio Jesus que toma a iniciativa de caminhar com eles. É Jesus quem se aproxima, é Jesus quem puxa o assunto, exatamente para tentar reconquistar aqueles dois. E da parte deles, nós podemos entender uma abertura tanto para partilhar da sua tristeza. Estávamos esperando que ele fosse libertar Israel, mas já fazem 3 dias e nada. Então eles se abrem para partilhar a sua tristeza, o seu desânimo, a sua falta de esperança, ou aquela esperança que estava se acabando, né? Mas também se abrem para escutar Jesus. São Lucas vai dizer que Jesus, de Moisés, passando pelos profetas, e aí explicando as escrituras que falavam dele, ou seja, que era necessário o Messias passar por tudo aquilo para que ele pudesse entrar na sua glória. E daí, irmãos e irmãs, o texto já muda o cenário, já passa para a mesa. Estavam no caminho, no final já estavam na mesa. Jesus fazia de conta que é mais para frente e é convidado: fica conosco, Senhor, a noite está chegando. Aqui, meus irmãos e irmãs, a noite, na teologia bíblica, ela não é somente a noite cronológica, né? Não é somente a escuridão cronológica, ou seja, ali pelas 18 horas já é noite, né? Não, a noite também, na teologia bíblica, é o local do desânimo, né? É o local da provação, é o momento da escuridão. E nisso, Jesus é convidado: fica conosco, Senhor, a noite está chegando, o medo está chegando, a desesperança está chegando. E Jesus, sem hesitar, entra com eles e participa da mesa. E aqui está, irmãos e irmãs, um elemento importante: é na mesa que eles reconhecem Jesus, mas não somente por estar na mesa, mas a partir daquilo que é feito na mesa, ou seja, o pão é tomado, é abençoado, é partido e é distribuído. Então vejam, desde quando Jesus se aproximou, quando Jesus estava falando, quando Jesus estava explicando, eles, por mais que o coração estivesse ardendo, o texto vai dizer que ainda não tinham reconhecido Jesus plenamente. Mas ao partir do pão, ao receber este encargo que ele tinha dado lá na Quinta-feira Santa, lembremos, na Quinta-feira Santa Jesus fez a mesma coisa, o pão abençoado, repartido, que passa a ser agora o seu corpo, o seu sangue, é motivo agora de lembrança. Ou seja, a partir desta lembrança, os discípulos reconhecem Jesus. E entramos agora no terceiro ponto, concluindo esta reflexão a partir destes discípulos. Lembremos do primeiro: o desânimo. Iam com medo, iam sem esperança, iam aflitos, desanimados. Reconhece Jesus ao partir do pão, segundo ponto. E terceiro é o que? É a alegria do retorno. Lembremos que o texto diz que era noite, e aqui entendamos a noite nestes dois sentidos: tanto a noite física, cronológica, mas a noite também de espírito, a noite da escuridão. Então, ao reconhecer Jesus ao partir do pão, São Lucas vai dizer no final do Evangelho que eles voltam naquela mesma hora para Jerusalém. Em Jerusalém estavam lá também os 11 e outros trancados, né? Com medo, trancados, porque a perseguição continuava. Mas estes dois passam a ser agora testemunhas, ou seja, é verdade que o Senhor ressuscitou, é verdade que o Senhor apareceu a Maria, apareceu às mulheres, apareceu também a nós, é verdade, e nós o reconhecemos ao partir do pão. E assim, meus irmãos e irmãs, nós entendemos que é esta a essência da comunidade que tem Jesus ressuscitado por base. Ou seja, é na comunidade que nós podemos
com mais eficiência, ter uma boa relação com Jesus. É na comunidade que nós somos chamados a ir dar testemunho da ressurreição de Jesus. Não basta que a gente tenha essa experiência durante o caminho, arda o coração e fique longe da comunidade. A comunidade deve ser presente. Aqueles dois poderiam muito bem, pronto, a gente já viu Jesus, está confirmado que tudo que ele falou é verdade, vamos ficar por aqui mesmo, né? Seria muito bom ficar onde eles já estavam, mas não. Eles têm a consciência de que a missão se dá também voltando para a comunidade, testemunhando esta ação de Jesus na vida deles e que passa a irradiar também na vida de cada um de nós. Portanto, irmãos e irmãs, peçamos a Deus nesta Eucaristia a graça de abrir os nossos olhos. Tantas são as coisas que nos impedem de sentir o nosso coração ardendo. Quem sabe o nosso coração já esteja ardendo a partir da presença de Jesus, mas que os nossos olhos ainda fechados nos impedem de sentir, nos impedem de ser testemunhas, nos impedem de dar também aos outros a possibilidade de reconhecer Jesus. Peçamos a Ele esta graça de abrir os nossos olhos, de nos tornar pessoas sensíveis, de reconhecê-lo na partilha do pão, na sua palavra, mas também na comunidade de fé que em nome dele se reúne. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, o único Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar a vida dos mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. com amor e confiança, levemos ao Senhor os nossos pedidos. A resposta será: Senhor, olhai com bondade o vosso povo. Senhor, olhai com bondade o vosso povo. Pela Igreja, para que este itinerário pascal ajude seus ministros a renovarem sua disposição em testemunhar os sinais da ressurreição no meio de nossa comunidade, anunciando o Evangelho e partilhando o pão, de modo que nosso coração esteja sempre aquecido pela alegria da salvação, rezemos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo. Pelos que governam, para que os sinais de partilha, de solidariedade, de justiça demonstrados pelo Cristo possam incentivá-los a sempre promover políticas públicas que promovam a dignidade humana. Rezemos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo. Por todos os que sofrem, pelos que estão desanimados, tristes e desesperançosos na vida, para que não lhes falte, por meio de cada cristão, a presença afetuosa e animadora da Igreja. Rezemos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo. Por todos nós, para que, enquanto aguardamos a feliz esperança da nossa ressurreição, aprendamos a partilhar a vida e reconhecer o sacramento de Cristo presente nos pobres. Rezemos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo. Maria das Graças, ali, aniversário de casamento, Maria Elza e Antônio do Carmo, estão aqui? Muito bem. Pela saúde de Josué Mendonça, Maria da Glória, Francinete, Robson, Marcos Soares, pelos falecidos Raimundo Monaco, Joana Dark, João Efigênio, Naide dos Santos e Evangelista Dourado, para que encontrem em Deus o auxílio de suas vidas, rezemos ao Senhor. Tudo isso vos pedimos ao Pai, por teu Filho Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos encetar canto do ofertório.
Oferta no silêncio do altar, bendito o fruto do viver, perfeito alimento de minha alma. O vinho que da uva brotou, bendito o fruto do labor. Por tua casa quero me consumir, oferta de louvor, como retribuir por todo o bem que fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, oferta de louvor, como retribuir por todo o bem que fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação. Levanto as minhas mãos pra ofertar e deixo meu cansaço. Transforma aqui em meu favor. Assim como o incenso no altar, elevo minha oração, que chegue até vós o meu clamor, oferta de louvor, como retribuir por todo o bem que fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa e concedei o fruto da eterna alegria a quem destes motivo de tão grande júbilo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação de seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos, e entregando-se a vós para a vossa salvação, revelou-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana no alto
alto céu. Hosana, Hosana no alto céu. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una no só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. Na Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão, e o nosso Bispo Juarez, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja.
Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo, Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Com amor e confiança, rezemos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, é nosso e quem crê em mim, vai ter uma palavra. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam encontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperanças, partimos sem direção. Mas
mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir o pão. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou, teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Aconteceu Sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir o pão. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou, teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou, teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Oremos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo e fazei chegar a incorruptível ressurreição da carne aqueles que renovastes pelos sacramentos da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Os avisos. A gente já fez a parte dos avisos, Padre? Pronto. Aí a gente vai fazer agora a renovação da lei. Sim, senhor. O senhor pode fazer a sua parte ali? Quem recebe o ícone da Mãe Rainha, fique aqui mais pertinho, por favor. Pode vir. Querida Mãe, Rainha e Vencedora, 3 vezes admirável de Schoenstatt, diante de teu Filho e sob o teu olhar de grande missionária, renovamos o nosso sim à aliança. Que a luz ressuscitar ilumine e fortifique nossa entrega filial, porque foste a primeira a crer, ensina-nos a viver como tu, anunciar a vida onde há morte e a esperança onde há desânimo. Vivemos de hora em hora tantas experiências diferentes, dor, sofrimento, tristeza, entrelaçadas com alegria, admiração e serenidade. Mas em todas as situações o coração humano anseia pela plenitude, por uma felicidade profunda. Acreditar verdadeiramente na paz através do caminho diário significa revolucionar a nossa vida, ser transformado para transformar o mundo,
Rainha de Schoenstatt, desperta em nós o ardor missionário, que as graças de Deus santuário, o abrigo espiritual, a transformação interior e a fecundidade apostólica nos ajudem a ser, a exemplo do venerável João Luiz Bozobon, testemunhas da tua presença junto às famílias, portadores da alegria e da esperança que o mundo tanto necessita. Mãe de Deus, depositamos do teu capital de graças o nosso esforço de sermos Maria para o mundo, saindo de nós mesmos e causando a cada dia uma alegria para alguém. Renovemos a aliança de amor, unidos a todos os que no vasto mundo celebram o dom da aliança e a alegria da ressurreição de Cristo, cantando juntos a consagração a Nossa Senhora. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Como filho bem amado, vossa. Amém. Mãe Rainha, 3 vezes admirável de Schoenstatt, rogai por nós e abençoai as famílias humildes. Muito bem, vamos chamar aqui à frente os nossos aniversariantes, Ana Maria das Graças da Silva, Maria Elza e Antônio do Carmo, que fazem aniversário de casamento. Tem mais alguém aniversariando? Tainara, vai cantar de novo aqui, para o povo te ver. Cantar 2 vezes parabéns a Tainara, que ela está vindo para a segunda missa, tem que cantar 2 vezes, né? Vamos cantar os parabéns para os nossos irmãos. Parabéns para vocês nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que Jesus abençoe estes nossos irmãos, que Maria os guarde dentro do coração. Salve de palmas. Muito bem. Podem voltar. De nossa parte também um agradecimento pela Santa Missa e também por esperarem o Padre, né? Hoje pela manhã fui surpreendido com um problema na bateria do carro e aí só Deus, né? Então atrasei tanto ali na Santo Eduardo e aqui também, né? Mas graças a Deus deu certo, celebramos a Eucaristia, agora vamos voltar para as nossas casas e ser essas testemunhas, né? Como nós falamos na homilia, né? Todos nós somos testemunhas da ressurreição. Mais alguma coisa, Sr. Nonato? Tudo bem, só agradecer pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, pelo seu... O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força, e em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Aleluia, aleluia.
Deus enviou seu Filho amado